Ora bem, então, bem-vindos todos a uma nova sessão, desta vez num dia diferente, num ambiente um bocadinho diferente do virtual, do Seminário lá na Avelar. Portanto, tenho o gosto de apresentar Francisco Malta Romeiras, que é um dos investigadores aqui da casa e tem feito uma investigação bastante extensa em vários pontos sobre os jesuítas, o trabalho científico dos jesuítas e atualmente sobre as missões, e também faz um grande trabalho sobre a Inquisição e, portanto, a censura do livro científico e do trabalho científico em Portugal. E hoje vai-vos trazer este particular tópico de interesse do seminário relativamente à Inquisição. Francisco, obrigado. Passo a palavra. Muito obrigado aos organizadores do seminário Helena Avelar por me terem aqui hoje. Se eu falar muito rápido, por favor digam-me, façam um sinal, porque acontece frequentemente. Vou falar hoje sobre dois tópicos. Vou falar sobre a ciência das expurgações, que foi um trabalho que eu desenvolvi há alguns anos, e depois vou falar de dois casos concretos, que alguns de vocês já ouviram falar, de dois julgamentos de astrólogos em Portugal, focando-me sobretudo no segundo. Os julgamentos que eu estou a falar são os julgamentos do Aires Vaz e do Manuel Rodrigues, uma investigação que fiz com o caríssimo Luís Campos Ribeiro e que publicámos recentemente na Early Science and Medicine. Antes de mais, uma pequena introdução. O que é que nós falamos quando falamos de Inquisição? Quando estamos a falar de Inquisição e censura, estamos a falar da Inquisição moderna, portanto, fundada no século XV e XVI, em Espanha, Portugal e Roma, e não das várias Inquisições medievais. Esta Inquisição é um tribunal central e, além das Inquisições, existe também uma congregação que trabalha em paralelo, que é a congregação do Santo do Índice. Portanto, a Inquisição Romana, a portuguesa e a espanhola, muitas vezes são chamados simplesmente Tribunal de Santo Ofício, e depois, em paralelo, temos outra congregação, que é a Congregação do Índice, a partir de 1571, que é quem é responsável por publicar os famosos índices dos livros proibidos. Antes desta congregação, existem índices de livros proibidos, mas publicados pelos tribunais locais. Para vos dar apenas um contexto geral, estamos a falar de que números quando nós falamos dos processos de Inquisição? Portanto, estamos a falar, no caso português, de cerca de 40 mil processos, no máximo até 50 mil. Estamos a falar de 2 mil penas capitais. No caso de Itália, estamos a falar entre 50 a 75 mil processos e 1.250 penas capitais. E em Espanha, número muito superior, 125 mil a 150 mil processos, talvez um máximo de 200 mil e 3 mil a 5 mil penas capitais. Em Portugal, a Inquisição funcionou em Lisboa, Évora, Coimbra e Goa. Goa era a Inquisição responsável pelo Império, excluindo o Brasil. Os processos do Brasil eram julgados em Lisboa. Durante um período muito curto, funcionou também no Porto. A que é que dizem respeito os processos da Inquisição portuguesa? Ora, a grande maioria, larguíssima maioria, visa cristãos novos, entre 80% a 95%. Portanto, enquanto que no caso romano o que preocupa as autoridades eclesiásticas é o protestantismo, por causa do contacto evidente com regiões protestantes, em Portugal e em Espanha, em certa medida, mas em Portugal ainda mais, o que preocupa os inquisidores é a possibilidade de haver cristãos recém-convertidos que relapsem, e o problema não era só o relapsar, era contagiar outros. Eram chamados judaizantes. Muito bem. Então, porquê é que nos interessa, ou como é que nós podemos começar a falar do aspecto científico? Falámos dos processos em geral, iremos falar como é que a Inquisição se relacionou com a censura de ciência e depois falaremos dos casos concretos de expurgações e, finalmente, dos julgamentos dos astrólogos que mencionei. Ora, a partir da abertura dos arquivos romanos, os dois arquivos principais da Inquisição, do Santo Ofício, e da Congregação do Índice, permitiu aos historiadores ter, pela primeira vez, um olhar geral sobre o assunto. Até então, a informação estava muito dispersa. Era permitido o acesso aos arquivos romanos, mas eram arquivos
o acesso era garantido de forma individual. E depois, a partir de 1997, foram abertos a todos os investigadores, sem qualquer restrição, e isso permitiu estudar estas dezenas de milhares de processos e outros documentos relacionados de forma sistemática. No caso romano, foram o Linus Pruitt e Hugo Baldini os primeiros investigadores a fazerem esta abordagem de olhar para todos os casos de cientistas que tiveram um processo em Roma. E cientistas aqui é no sentido mais lato da palavra. Portanto, inclui áreas como a filosofia natural, mas também a magia, a astrologia, as artes divinatórias e por aí fora. E eles chegaram a algumas conclusões que são importantes para nós hoje. Uma das principais conclusões é que as obras científicas muito técnicas não eram habitualmente censuradas. No entanto, as obras de divulgação, essas sim, sofriam mais censura. E um caso paradigmático é o caso de Newton. Os princípios matemáticos da filosofia natural de Newton, apesar de provarem o sistema heliocêntrico, não são censurados, não estão incluídos no índice, mas uma divulgação da obra de Newton, o newtonianismo para as senhoras, esse sim encontra-se proibido no índice. Quais é que são as razões, então, para censurar os autores? Normalmente, eles são censurados não por causa do conteúdo técnico dos livros, mas sobretudo por causa do seu credo. E nós vamos ver isto de forma muito consistente na análise das obras censuradas que eu estudei na coleção da Biblioteca Nacional. Nós vamos ver mais à frente que são precisamente as obras de autores protestantes que aparecem mais censuradas. E onde elas são censuradas não é no conteúdo científico, mas antes nos lavores que fazem, por exemplo, a Lutero ou a Melanchthon. Como é que aconteceu então em Portugal, que é sobre isto que iremos falar hoje? Em Portugal produziram-se 8 índices dos livros proibidos. O primeiro índice não chegou a ser promulgado, é um índice manuscrito de 1547, foi feito a pedido do cardeal Dom Henrique. Depois temos os índices de 51, 61, 64 e 81 e no século XVII apenas um índice de 1624. Faltam aqui os índices que são reimpressões do índice romano, em 1559 e 1596-97. Portanto, originais são 47, 51, 61, este, a certa medida, é cópia também do romano, e 81. E é uma situação paradoxal. O facto da Inquisição ter funcionado desde 1536 a 1821 e, no entanto, o último índice que publicou em 1624. Ora, isto é evidente. Todos os anos saem livros novos. Um índice que está em vigor durante 200 anos, obviamente que não cobre os últimos livros que saíram. É evidente. Não cobre, por exemplo, os princípios matemáticos da filosofia natural, saído em 1687. Mas no caso espanhol, continuam-se a publicar índices até ao século XIX. E porquê é que isto acontece? Porque há uma série de mecanismos que vão para além do índice. As obras podem estar listadas no índice e serem proibidas. Há também uma variação de gravidade. Há os autores da primeira classe, da segunda classe e da terceira classe. Os autores de primeira classe são aqueles cujas obras estão todas proibidas, é o caso de Lutero. Os autores de segunda classe são os autores cujas obras são proibidas apenas algumas, por exemplo, Cardano. E a terceira classe é para autores anónimos. No entanto, muitas vezes temos autores de primeira classe, estou-me a lembrar, por exemplo, de Münster, cujas obras são permitidas. Então, mas são autores de primeira classe e elas são sempre proibidas, como é que há algumas que são permitidas? Porque há uma exceção. No caso dos livros científicos, se provar que o livro não trata de matéria de costumes nem de fé, pode ser permitido. Portanto, mesmo nos casos mais extremos, em que tudo é proibido, se o possuidor do livro ou o censor disser, mas atenção, este livro é de matemática, então pode-se ler. Mas esta tarefa fica a cargo do leitor ou do possuidor. Em princípio isto é proibido. Não, olha que não é. Veja a regra
Isto é assim que funciona a burocracia estatal e eclesiástica. Veja a regra número tal que diz que os livros de matemática podem ser permitidos. Muito bem. E há outros mecanismos. Por exemplo, além desta permissão de alguns livros, como vos disse, há ainda um conjunto de regras que foram aplicadas pela primeira vez no índice tridentino, são 10 regras, que nos dizem como é que se deve censurar, como é que se deve incluir ou não um livro nestas listas. No caso da astrologia, há uma regra dedicada especificamente a obras de artes divinatórias e à astrologia que tem um destaque particular e é dividida das outras, que é a regra 9ª que iremos falar. E, portanto, se um livro não está no índice e chega aos inquisidores para censurar, ele vai ver, então, quais é que são as regras. Ainda assim, aplicando as regras, podia-se ter publicado as listas, isto era muito útil. Era obrigatório os livreiros, as bibliotecas e os possuidores terem uma cópia atualizada do índice para verificar se pertencia ou não. Portanto, o bónus está em quem possui. Quando são fiscalizados, devem dizer, olha, está aqui o índice, está aqui a minha biblioteca, eu cumpro todos os critérios ou não cumpro só neste e naquele. O índice era muito caro e, como viram, ficava rapidamente desatualizado. Normalmente, os estudos, ou habitualmente, de há uns anos para cá, os estudos sobre a censura, isto acontece talvez até à abertura dos arquivos, mas durante todo o século XX, certamente, e talvez ainda persista em alguns círculos académicos, a avaliação dos efeitos da Inquisição sobre a censura do livro, nomeadamente o livro científico, fazia-se pela análise das listas. Ora, analisar uma lista vale muito pouco, porque não sabemos como é que essa lista foi posta em prática. Em teoria é proibido, mas na prática é lido ou não é lido? E há algumas formas de nós estudarmos se o livro foi ou não foi lido, foi ou não foi censurado. E por isso, este autor, Henri Caman, o autor que produziu a última monografia sobre a Inquisição Espanhola, dizia que nós temos que ter sempre em atenção se os índices são ou não postos em prática. Eles são boas listas, eles indicam as preocupações dos inquisidores, querem proibir isto, mas depois na prática é possível ou não? E dá-nos aqui um exemplo. Expurgar, isto é, riscar determinadas passagens de um livro é relativamente simples. Mas quando nós temos bibliotecas inteiras, é óbvio que não vamos conseguir. Houve aqui um censor que se queixou que não podia estar a censurar a biblioteca que ele tinha sido encarregue de censurar, porque ia fazer isso durante 4 meses se trabalhasse todos os dias. Era uma grande biblioteca. Não dá, é impossível. Não vou arriscar isto tudo. Podemos pôr a hipótese de que ele estava a querer salvaguardar os livros. Ou podemos simplesmente dizer que isto era impraticável. Trabalhar durante 4 meses exclusivamente na censura de uma biblioteca era algo que não se devia fazer. Então, como é que eles procedem? Previsivelmente, a censura, a expurgação, esta prática de riscar, ou de colar por cima, ou de arrancar folhas, isto acontece de forma muito seletiva. Imaginem-se na posição de um bibliotecário, ou sendo vós próprios possuidores de uma biblioteca. O que é que vão fazer? Vão censurar os livros mais requisitados. Os outros estão lá para cima e ninguém vê. Se forem fiscalizados, é sempre o medo do fiscal, se forem fiscalizados podem mostrar 4 ou 5 exemplos para mostrar que de facto cumpriram com o que estava previsto no índice, mas ninguém vai estar a ver todos os livros. É impossível. Como é que funciona em Portugal a censura? A censura em Portugal é, desde o terceiro quartel do século XVI, uma censura tripartida. Há 3 instituições que dividem a censura e que não estão aqui, mas que é a Inquisição, o Ordinário, quer dizer, o Bispo, e o desembargo do Paço. Portanto, para um livro ser publicado, isto chama-se censura preventiva, tem um manuscrito, querem fazê-lo publicar, entregam um manuscrito, tem que ter 3 cópias, entregam uma cópia ao desembargo do Paço, outra ao Bispo do local e outra à Inquisição, e as 3 instituições têm que aprovar o livro. Faz lembrar um bocadinho o processo de revisão por pares. Aliás, um historiador muito famoso, Mário Biagioli, diz, depois de ter feito o Galileu Cortesão, ele dedicou-se a estudar o processo
de revisão por pares e o processo de correção na Europa seiscentista e setecentista, e ele diz que são duas culturas que têm a mesma origem, esta cultura da correção. Portanto, o objetivo é melhorar o livro. Nós achamos, não, a censura é fazer desaparecer a voz do autor, ou fazer desaparecer coisas que achamos inconvenientes. Mas para estes homens, a censura é um processo de correção. O livro que vai sair muito melhor. Claro, também na parte teológica e moral, mas vai ser um livro muito melhor. E os autores sabem, todos aqui já escreveram livros e artigos, ou pelo menos muitos, sabem muito bem como é que é o processo de revisão por pares e como é que se processa todo este diálogo entre autor e revisor até que a obra possa ser finalmente impressa. Se calhar por vezes sentimos que estão a tentar silenciar determinada historiografia ou que não percebem muito bem os nossos argumentos, mas se nós queremos publicar, temos que saber jogar as regras do jogo. Estas eram as regras do jogo na altura. Chama a atenção para isto, porque nos ajuda a evitar o pecado fatal do anacronismo. Há depois vários fatores que impedem a aplicação da censura. Portanto, eu falei-vos agora da censura preventiva e depois temos a segunda parte, que é a censura repressiva, que é, então, verificar livros que já estão publicados, mandar rasurar, mandar inspecionar navios, inspecionar bibliotecas e por aí fora. Portanto, há dois braços da censura. No entanto, nós sabemos que em Portugal e noutros países continua a existir leitura clandestina. Portanto, mesmo quando o livro é proibido, muitas vezes ele é lido e não há um mercado para livros clandestinos e para livros lícitos. Eles são vendidos no mesmo livreiro, uns por baixo da mesa, outros por cima da mesa. Muitas vezes, para evitar ser apanhado na teia da censura, o que fazem os editores é mudar o frontispício. Portanto, imaginemos que temos o diálogo sobre... Está imenso pó aqui. Não está? Portanto, imaginemos que temos o diálogo sobre os dois máximos sistemas de Galileu, tirar o frontispício por outro frontispício, vende-se debaixo do balcão e está tudo certo. Caríssimo, claro, mas permitido. O mercado também joga aqui. E há formas lícitas de ler livros proibidos. Todas estas autoridades que vêm aqui podem dar licenças de leitura. O Papa, os bispos, os inquisidores locais, as congregações romanas, isto é, o Santo Ofício e o Índice, o mestre do Sagrado Palácio, que é o teólogo pessoal do Papa, e os superiores de algumas ordens religiosas, como por exemplo os jesuítas. E podemos achar mas se calhar isto é um universo muito pequeno. E nós sabemos que há dezenas de milhares de pedidos de licença em Roma. A historiadora de Harvard, Ana Marcos, estudou precisamente as licenças de leitura de livros de medicina e ela encontrou pedidos de 6.000 licenças. E o argumento que eles utilizam para ler livros de medicina proibidos, por exemplo, do Cardano, é que são livros úteis para a sua prática. E, portanto, o argumento da utilidade é um argumento muito repetido e era eficaz, no sentido em que as licenças eram atribuídas. Imaginem que sou um médico católico a trabalhar em Pádua, querem usar livros de médicos protestantes e não existe o congénero católico. Então o que fazem? Escrevem pedir uma licença. A licença é garantida. Iremos falar depois no final sobre este paradoxo da censura católica. E depois há outro fator, que é a data de publicação normalmente difere em várias décadas da data de proibição. É o caso mais famoso, é o caso do livro de Copérnico. A Revolução dos Orbes Celestes foi publicada em 1543 e o livro só foi colocado no índice em 1616. E as correções só saíram em 1620. Portanto, durante 70 anos, o livro foi lido livremente. E depois, quando foi corrigido, não foi corrigido propriamente no conteúdo científico, mas em alguns pormenores, como os que se dedicam a estas coisas, sabem muito bem que uma das correções que é pedida é onde se diz sobre o movimento da Terra, manda-se pôr sobre a hipótese do movimento da Terra, porque a astronomia, como sabem, o objetivo nesta altura é salvar os fenómenos e não descrever a realidade. Muito bem, estamos de introdução e podemos passar então ao caso prático. Portanto, como vos disse,
uma análise de listas de livros proibidos ou uma análise da legislação produzida num determinado país, num dado período, não é suficiente para se compreender um dado fenómeno. Neste caso, para se compreender a censura. Não é por estar numa lista que eu sei se o livro é ou não é proibido. Então, há uns anos, resolvi dedicar-me a identificar, em primeiro lugar, os autores e as obras científicas, no sentido lato, proibidas nos índices portugueses. Esta identificação não estava feita no caso português, no caso espanhol nós tínhamos e no caso romano também, mas no Portugal nós nem sabíamos que eram os autores de ciência que eram proibidos, nem as obras. Portanto, este foi o primeiro passo. E em vez de ficar por aqui, resolvi então estudar uma coleção. E escolhi a maior coleção de livros antiga em Portugal, escolhi a coleção da Biblioteca Nacional. O primeiro resultado desta investigação foi perceber quantos autores e quantas obras nos índices portugueses do século XVI dizem respeito à ciência. E ciência, notem, sempre neste sentido lato, desde a magia à filosofia natural. Estamos a falar de 53 autores, de 85 obras, uma percentagem que corresponde a 7 a 8%. E então, o que é que na teoria, é preciso saber, depois ver se é ou não é na prática, não é? O que é que na teoria os índices portugueses do século XVI censuram? Ou querem proibir? Querem proibir obras de medicina, história natural, geografia, astrologia e artes divinatórias. Estas são as disciplinas dentro da ciência que aparecem com mais frequência. Os índices copiavam-se uns aos outros. No entanto, e portanto nós podemos dizer, isto é apenas, vamos ver a última lista romana, fazemos uma cópia e está tudo certo. Mas nós vemos que há aqui um trabalho, de facto, realizado localmente. No caso português, além de incorporar condenações de outros índices, por exemplo, do índice de Lovaina, do índice de Paris ou dos índices espanhóis, também inclui condenações originais. Isto é importante, porque se percebe que não é meramente um trabalho de cópia, mas que há um trabalho intelectual envolvido na produção destas listas. Tendo identificado estes autores e estas obras listadas nos índices, o passo seguinte foi, então, determinar quantas é que são existentes numa coleção real. E, portanto, são 195 obras nestas várias áreas que estão na Biblioteca Nacional. Como veem, a medicina aparece no topo, temos cerca de 70 obras, vem depois a astronomia, as artes divinatórias, a filosofia natural. Só que esta listagem, estão a ver aqui, estas barras têm duas cores. Porque quando nós vemos uma coleção, deparamos-nos de imediato com um paradoxo. Estas obras são todas proibidas, ou são de autores proibidos, e, no entanto, há umas que estão rasuradas e outras que não têm a menor indicação. E, portanto, censuradas a cor laranja, não censuradas a azul. Há várias razões que podem explicar este paradoxo. Uma delas pode ser aquela que referi há pouco. As obras mais requisitadas são as mais censuradas e há umas que estão postas em armários longe da vista ou fechados. Essa é uma das hipóteses. Outra hipótese é que a censura foi tão eficaz que as obras mais gravosas foram todas queimadas e, portanto, não temos registro delas. Podemos depois discutir essas hipóteses na discussão. E estes são os autores. Os 53 autores que existem em exemplares na Biblioteca Nacional. Destaca-se o Amato Lusitano, que é o único autor português de ciência listado no índice romano. E no caso da Biblioteca Nacional, além de ter incorporado as obras da Amato Lusitano que já estavam em Portugal, nomeadamente nos conventos, estamos a falar das integrações do século XVIII e XIX, há um esforço no século XX de comparar obras da Amato Lusitano de outros países, que circulavam noutros países. E por isso é que é o autor também com mais exemplares. Não basta dividir as obras entre censuradas e não censuradas, entre proibidas e permitidas. É também preciso perceber se os censores eram ou não eficazes.
eu costumo falar em 3 agentes da censura. Temos o censor, que é aquele que produz a lista ou que avalia um manuscrito antes de ser publicado. É uma pessoa formada com grau universitário, tipicamente em teologia, tipicamente são formados em teologia e não em direito. E temos, esse é o primeiro agente, é o censor. O segundo agente é o leitor e o terceiro agente é o fiscalizador. São os leitores e os possuidores que têm que fazer as rasuras. Não imaginam o censor na tipografia arriscar todas as obras antes de elas irem para o mercado. Isso não faz sentido nenhum. É o leitor que tem essa responsabilidade. O terceiro agente é o fiscalizador. São aqueles que são contratados pela Inquisição para fazerem as visitas aos navios, às bibliotecas privadas e públicas, para perceber se as coisas estão ou não de facto em vigor e, quando não estão, agir em conformidade, nomeadamente escrever se o livro é ou não é proibido. Mas, tipicamente, as anotações que nós temos e as rasuras são feitas pelos leitores. Se nos lembrarmos desta cultura de correção que eu aludi há pouco, então percebemos isto um pouco melhor. Também o leitor, tal como um corretor profissional, num determinado livreiro, também o leitor quer fazer o melhor pelo seu livro e, portanto, quer que o livro fique mais católico. Como é que um livro fica mais católico? Rasurando o nome de Lutero, por exemplo. Como é o leitor que faz as purgações, a prática não é sistemática. Às vezes risca muito, às vezes risca pouco, às vezes põe só uma cruz, às vezes arranca uma página e, portanto, a censura pode ser mais ou menos eficaz consoante os livros, consoante o excerto que deve ser censurado é legível ou não é legível. E, portanto, ao estudar uma coleção temos também esta nova perspectiva. Não basta falar em proibido e permitido, censurado e não censurado, mas dentro dos censurados, se o que ficou é legível ou não. Porque se ficou legível, então o principal objetivo da censura, que era proibir a difusão de uma determinada expressão, de uma determinada doutrina ou de um determinado autor, é cumprido ou não é cumprido. É evidente que se nós arrancamos páginas ou fólios inteiros, que a informação desaparece por completo. No entanto, a maior parte das práticas de expurgação, nesta coleção em particular, são legíveis. Isto é, eu rasuro o nome de Lutero e, no entanto, consigo ler perfeitamente que é Lutero. Isto é uma forma de danar a memória, de condenar a memória. Este autor não é bom. Vou deixar aqui só uma indicaçãozinha por precaução. Muitas vezes isto tem um efeito perverso. Quando nós abrimos um livro e começamos a ver que o livro está muito riscado, os nossos olhos vão imediatamente para esse local. Portanto, se conseguimos ler o que lá está, então o censor, o leitor, acaba por ter conseguido o objetivo oposto daquilo que ele queria. Vou-vos dar alguns exemplos destas várias tipologias e depois iremos falar do caso concreto da astrologia, que é muito interessante, porque é um caso em que se percebe que a teoria e a prática são muito, muito diferentes. No caso em que se arranca um prefácio, temos aqui um exemplo, é um caso de umas tábuas de astronomia, do Schoner, e a censura é no frontispício. Desculpem, este não está. Este das páginas arrancadas não está. É o seguinte. É quando se faz as expurgações no prefácio, que é o mais comum. Muitas vezes são arrancados, de facto, mas quando não são arrancados, deixa-se uma indicação. E esta indicação é no frontispício. Tem o nome de Melanchthon e o nome do Melanchthon no frontispício está arriscado. Melanchthon é um dos principais seguidores de Lutero, é quem encabeça a reforma, quem está na criação da Universidade de Wittenberg. Portanto, é um protestante de renome e de grande craveira. Muitas vezes o Melanchthon vai assinar prefácios de obras científicas. E por isso muitas obras científicas estão censuradas, matemática e da astronomia, não é pelo seu conteúdo, mas simplesmente por ter um prefácio do Melanchthon e que louva a importância de se fazer matemática e astronomia. E reparem, neste exemplar, o que nós temos é o nome de Melanchthon censurado, mas o seu prefácio, ou seja, o conteúdo mais problemático, está intacto. E, portanto, aqui um dos paradoxos que aludia.
Passemos agora ao caso de fólios arrancados. Esta imagem eu mostro muitas vezes, portanto, se calhar já viram. Estamos a falar de uma obra de anatomia de Johannes Driander e há um fólio que está arrancado, que é o fólio 30, reto e verso. Temos a anatomia masculina, sem qualquer rasura, e depois no fólio 30 temos a anatomia feminina, e esse fólio é arrancado. Mas o fólio seguinte não é. Aqui podemos ver o livro como seria reconstituído. Este fólio foi arrancado e este não. Portanto, isto ilustra precisamente o facto de ser arbitrária, muitas vezes, a censura. Mas porquê? Porque o agente não é um agente especializado, é o leitor. O leitor irritou-se ao ver esta imagem, ou um possuidor, ou um bibliotecário, arrancou, mas não arrancou a seguinte. Como veem, são em tudo muito semelhantes. Porquê é que este fólio foi rasurado? Para cumprir uma das regras do índice tridentina, aquelas famosas 10 regras que falei no início. De acordo com a regra 7ª, os livros que de propósito tratam de coisas lascivas e desonestas, ou as contam ou ensinam, totalmente sejam proibidos. Porque não somente devemos ter conta com a fé, mas também com os bons costumes, que com se lerem tais livros se corrompem e perdem facilmente. Pelo qual, os que os tiverem serão castigados pelos bispos com rigor. Mas os antigos, muito importante, esta salvaguarda, compostos por gentios, permitir-se-ão, pela elegância e propriedade que usam, mas de maneira nenhuma consintam que moços os leiam. Portanto, o arrancar deste fólio é em cumprimento da regra 7ª. Muitos livros de medicina vão ser rasurados porque atentam contra os bons costumes, porque a representação do nu feminino não é bem vista nesta altura, e não é só na Europa Católica, é também na Europa Protestante. Iremos falar no final da diferença entre a censura católica e a censura protestante, que é uma diferença substancial. Muitas vezes eu pergunto nas aulas, quando chegamos a este tema, chama a atenção e pergunto se pôr um livro ao alcance de crianças, moços, se é ou não é censura. Porque é isto que está aqui a ser sugerido. Se nós formos a uma livraria, os livros para adultos estão em prateleiras superiores. E é por uma razão óbvia. É porque as crianças não chegam lá, em princípio. Eu também não, mas eu peço ajuda. Mas, em princípio, as crianças não chegam lá. E, portanto, nós não achamos estranho entrar numa livraria e ver os livros de crianças nas prateleiras inferiores, cheios de cores, as regras do mercado, e vermos os livros para adultos, não estou necessariamente a dizer livros lascivos, como diz aqui, mas os livros para a juventude e os livros para adultos normalmente estão em prateleiras superiores. Isso não nos escandaliza. O princípio é o mesmo. Nem tudo é apropriado para todas as idades. Os antigos, é muito curioso, não é? Portanto, pode-se ler os antigos, são muito elegantes, mas atenção, não deem aos moços. Não falam aqui, também podíamos, isto é anterior, não é? Também podíamos, como é que se diz, aplicar esta regra a alguns cantos dos Lusíadas, não é? A terceira forma de expurgar um livro é das mais comuns. É rasurar de forma discreta algumas expressões. Estes são os nomes mais rasurados na coleção da Biblioteca Nacional. Alberto Magno, grande santo, não por ser Alberto Magno, mas porque é pseudo-Alberto Magno. Algumas obras de alquimia são atribuídas a Alberto Magno, e, portanto, risca-se o nome de Alberto Magno para ele não ficar associado a uma obra que não é dele. Gessner, Erasmo, não é protestante, mas como sabemos, humanista, enfim, não provavelmente muito apologético do cristianismo. Fuchs, Ziegler, Lutero, Melanchthon e Münster. Estamos a falar desta barra aqui. Muitas destes nomes e expressões são legíveis, porque o objetivo, como vos disse, é danar a memória, condenar a memória deste autor. E, portanto, não faz mal que se leia quem é que ele é. Alguns livros dizem explicitamente que podem ser lidos depois de serem expurgados. Enquanto que,
Se eu quiser ler um livro proibido sem fazer qualquer alteração, tenho que pedir uma licença. Se eu o expurgar de acordo com as regras do índice, ele pode ser lido por toda a gente. E é o que está escrito aqui. A história dos animais do Gessner, história animal, tem algumas expressões em que alude à superioridade dos protestantes e, portanto, se ele for rasurado, toda a gente pode ler. E é o que diz aqui. Apesar do autor ser condenado, ser proibido, o livro pode-se ler com expurgações. Se rasurar aquelas coisas, todos podem ler. É muito mais fácil rasurar então todos os livros para dispensar a burocracia de pedir uma licença. Os médicos não, preferem ter o livro sem qualquer rasura e por isso acabam por submeter os seus pedidos de licença. Às vezes o que aparece são adjetivos. Não é? Claríssimo. Ou apenas só... não tenho aqui o outro. Não tenho aqui. Mas às vezes aparece matemático insigne, risque-se o insigne. Matemático claríssimo, risque-se o claríssimo. Nunca nenhum autor protestante pode ser claríssimo, ou magnânimo, ou eruditíssimo. E, portanto, muitas vezes há um caso de eruditíssimo também é arriscar. O caso da Mata Lusitana é um caso particular, não só porque ele é muitas vezes censurado, mas porque a censura é efetiva. De facto, aqui não se consegue ler o que está por trás. O censor cumpriu o seu objetivo. E porquê é que no caso da Mata Lusitana isto acontece? Porque algumas das curas que ele apresenta na sua coleção de 700 curas medicinais dizem respeito a bons costumes. Ele relata o caso de uma freira e de uma viúva que engravidaram e, portanto, risca-se. Freira e viúva que engravidaram, como é que elas engravidaram? Enfim, tem que haver aqui uma corrupção dos bons costumes. Ou o caso de um monge que se apaixonou e que se suicidou, portanto, risca-se o monge, e depois a cura prossegue. Mas é evidente neste caso, este é o caso mais paradigmático da censura eficaz. Também... No século XVII, esta regra sétima vai ser ampliada e vamos ver o mesmo na astrologia. Já não estamos só a falar de livros, mas estamos a falar de todo o tipo de representações visuais. Já não são só os livros que tratam de coisas desonestas, mas todos os debustos, imagens, retábulos, panos, quadros, cartas, medalhas, em que se acharem letras, figuras ou pinturas indecentes, pouco honestas ou suspeitas e escandalosas. O que é que isto nos quer dizer? Eu disse-vos há pouco que olhar para a legislação ou para a lista normalmente não ajuda. Mas há aqui uma coisa que nós podemos concluir já. Se a regra está a aumentar o âmbito da medida, é porque isto está a acontecer. Quando nós começamos a olhar para a lei, é proibido, é proibido, é proibido, proíba-se também isto e aquilo, é porque isto é a prática. Se tivessem um livro indecente, a regra sétima, mas se tivessem um debuxo, uma imagem, um retábulo, um pano, um quadro, uma carta, uma medalha, que fossem indecentes antes do século XVII, mas isto não é proibido, isto é proibido por quem? Onde é que isso está? Mostra uma lei. Não é? E, portanto, isto é evidente, o facto de haver... Isto acontece na análise da legislação. O facto de haver leis sucessivas sobre o mesmo tema implica que as coisas não estão a correr bem na prática. Não era preciso proibir deitar beatas para o chão se ninguém as deitasse. Parece-me evidente. Há também um facto curioso que eu só vou comentar aqui, que é para termos tempo de ir à astrologia, que é como é o leitor, o agente que executa a censura, autores diferentes têm perfis de censura diferentes. Isto é muito evidente no caso das ordens religiosas. Grande parte destes livros nas coleções da Biblioteca Nacional, digo, este livro antigo, veio das antigas bibliotecas das ordens religiosas. E, portanto, nós conseguimos perceber como é que uma ordem reage a um livro proibido e outra. E normalmente é muito diferente. Os jesuítas, por exemplo, são muito diligentes. Eles, lembram-se daquela regra que disse há pouco sobre a importância de preservar alguns livros científicos de autores de primeira classe? É o que está a acontecer aqui. Os jesuítas vão ler as leis, vão ler as regras e vão aplicá-las. Tem aqui um livro, por exemplo, o livro do Schoner com o prefácio do Melanchthon. Melanchthon é autor da primeira classe, não pode ter este livro. E o jesuíta diz, não, eu já o examinei. E escreve na carta, non prohibetur. Escreve no frontispício, non prohibetur. Este livro não é proibido, porque a regra que vem a seguir diz que livros que não tratem de matéria de fé ou de costumes
nomeadamente os livros científicos, são exceção. Este é uma exceção. E eu sei que é uma exceção porque eu o analisei. Portanto, escusa de ler o livro. Eu já li o livro. E, portanto, o fiscalizador, quando vai, diz: ok, se já viu, está tudo bem. Outras têm livros proibidos, por exemplo, os agostinhos ou os cartuchos, e normalmente não fazem qualquer tipo de intervenção. Tem bibliotecas muito grandes, vamos lembrar aos franciscanos, tem bibliotecas muito grandes. O livro científico é habitualmente representa uma porcentagem muito baixa. Estamos a falar de no máximo 10% dos livros dizem respeito a assuntos científicos e, portanto, os livros científicos de autores proibidos que hoje subsistem são muito poucos. No caso de ordens que não os jesuítas, são muito pouco censurados. Vejam, por exemplo, aqui os Jerónimos. Tem uma coleção relativamente grande, é a segunda maior a seguir aos jesuítas, e nenhum dos livros está censurado. Quando eu digo censurado, é uma qualquer indicação. Basta, para mim, ser censurado, basta dizer na capa prohibetur ou non prohibetur. Isto porque já é uma ação do censor. E estes não têm nada. Portanto, qualquer leitor dos Jerónimos pega num livro e nem sequer sabe que ele é proibido. Nem sequer há um aviso à navegação. Ou os livros não são pedidos, ou eles não estão interessados sequer em proibi-los. Das duas, uma. Uma das conclusões que tirei deste estudo foi perceber que quase 50% dos livros estão muito anotados. Ora, a marginália é a indicação que o livro foi lido. Não sabemos quando. Pode ter sido lido antes de estar no índice, mas foi efetivamente lido. Se não foi lido, não foi anotado. E estamos a falar de um número muito grande. Estamos a falar de 49%. Não conseguimos datar, talvez pudéssemos datar por análise da caligrafia, mas eu não consegui datar de quando é que é esta marginália. Mas aqui mais uma vez mostra o paradoxo da censura. Não basta olhar para proibido, permitido, lido, não lido, no índice ou fora do índice, também temos que ver se ele de facto é anotado ou não anotado. E quase 50% destes livros estão bastante anotados. Já falámos disto. Este é um dos exemplos de livros anotados. Com esta evidência, não podemos dizer que os livros de astrologia não eram lidos em Portugal. Pelo menos este foi. E foi muito lido e comentado. Alguns livros foram completamente rasurados. Este caso de umas efemérides de Moleto. E isto é a aplicação da regra 9ª do índice tridentino, que proíbe todos os livros de artes divinatórias, mas que faz a ressalva para os livros de astrologia natural, que dizem respeito à navegação, à agricultura ou à medicina. É logo dividido. Uma coisa são as artes divinatórias, outra coisa é a astrologia natural. Podemos falar um pouco sobre isto, mas não sei se teremos tempo. Vejamos, por exemplo, estes 10 tratados de astronomia do Guido Bonatti. Amplamente anotados. Amplamente anotados. É um contraste. E não rasurados. É um contraste total com o que nós vimos aqui. Iremos perceber porquê. Como é que nós podemos ter livros de astrologia completamente rasurados, como este caso aqui, e outros completamente legíveis? É que no século XVII vai haver uma implementação muito mais eficaz dos índices. Portanto, nós, no século XVI, estamos a implementar os mecanismos da censura, e quem o diz é a maior especialista na história da Inquisição em Portugal, no século XVI e XVII, Maria Teresa Penha Martins. Durante o século XVI é o século de definir os mecanismos e o século XVII é o século de implementar. Por volta da década de 20 e 30, mais ou menos na sequência da publicação do índice de 1624, vamos ter muitas visitas a bibliotecas. E é nestas visitas que alguns livros de astrologia, vão ser rasurados. E das ordens que mais censura os livros vai ser a Companhia de Jesus. Não só porque tem o conhecimento técnico
para o fazer, mas também porque tem medo da fiscalização. Esta é a minha interpretação. Voltando ao século XVI, terminando o estudo dos livros, encontramos, o Luís e eu, 2 processos de astrólogos em Portugal. E só muito rapidamente. Neste caso, temos a Revolução Anual para Dom João III. Isto faz parte do processo deste médico da corte, Aires Vaz, e, no entanto, depois desaparece na história do processo. O que estava em causa era a previsão de um eclipse. Ele tinha dito que não haveria qualquer efeito na saúde dos príncipes e, no entanto, uns dias depois, morre um infante, que era o príncipe herdeiro. E, portanto, ele é chamado à Inquisição. Não sabemos se foi uma denúncia anónima, se era por ser de um caso público, isso também era possível. É chamado à Inquisição e há um período de tensão diplomática entre Portugal e Roma, porque Portugal quer que o Inquisidor-Geral seja nomeado, seja Dom Henrique. Roma não quer, diz que o rei não tem essa prerrogativa, é o Papa que tem essa prerrogativa, e, portanto, é um debate que isto envolve o núncio, envolve o Papa, envolve o Cardeal Dom Henrique, envolve Dom João III ainda, e, portanto, é um caso político. A astrologia acaba por cair e ele torna-se um protegido do Papa, que lhe passa uma bula a dizer que ele está isento de ser perseguido, julgado pela Inquisição, ele e todos os familiares e amigos próximos. Portanto, a astrologia não foi, por acaso, aparece nos primeiros processos, e nós neste artigo explicamos muito bem toda a história de Aires Vaz, mas nós percebemos, está a fazer o horóscopo do rei, nós percebemos que é uma prática que é perfeitamente aceita no século XVI. Uns anos mais tarde, em 1580, temos o caso de Manuel Rodrigues. Manuel Rodrigues pratica astrologia na Graça, a sua casa na Graça, é denunciado, e quando ele chega à Inquisição, pedem-lhe para ele apresentar a lista de livros que ele tem. Este é o único caso que nós conhecemos na Inquisição como a lista de livros de astronomia e de astrologia. E esta lista, já depois de vários índices terem sido publicados, vai ser analisada ponto a ponto. Uma das coisas de que ele é, num dos casos que aparece, conta a história, eu já contei esta história algumas vezes, e o Luís também, conta a história de um cavalo desaparecido. O astrólogo diz que o cavalo deve estar num lado e depois ele é descoberto no outro lado, e então isto é essencial no outcome do processo, porque para ele fazer os julgamentos acertados, ele tem que ter conhecimento de acontecimentos futuros contingentes. Isto não é possível senão com o pacto com o demónio. Como ele falhou esta previsão, ele é solto. Ele é solto com uma pena muito leve, tem que abjurar de leve e pouco mais. Não pode possuir livros de astrologia e por aí fora. Esta é a lista dos livros que ele traz. Na primeira sessão, os inquisidores pedem: traga então uma lista dos livros que você usa para fazer a sua prática. Estes processos são para nós muito interessantes porque nos permitiram, a mim e ao Luís, reconstituir o perfil de um astrólogo no século XVI. Estas fontes permitem-nos reconstituir algo que não podíamos fazer de outra forma. Nós não temos conhecimento de livros, de cadernos de práticas astrológicas no século XVI. Sabemos muito sobre o que se passa em Inglaterra, em França, na Alemanha, até em Espanha, mas para Portugal nós não sabemos como é que era a prática. Com quem é que estudavam, quanto tempo é que estudavam, que livros é que usavam, como é que faziam as previsões, e aqui neste processo nós temos tudo isto descrito. Até o preço de uma consulta astrológica nós temos. Também sabemos que ele cobrava menos a pessoas mais pobres e mais a pessoas mais ricas. Há um caso em que ele diz que cobra 4 vezes menos a uma viúva pelo mesmo tipo de consulta. Sabemos também são consultados para quê? É sobretudo para interrogações. E esta é a lista já mais legível
já transcrita, dos livros que ele tinha. Portanto, ele tem livros de astrologia, mas também tem tábuas e efemérides, importantes para os cálculos astrológicos. Tem livros básicos, como a Esfera. Tábuas, Afonsinas, os tratados de Guido Bonatti e por aí fora. Uma das coisas que nós achamos curiosas ao ler este processo é que o censor é Bartolomeu Ferreira, que é o censor dos Lusíadas. Portanto, não é um homem que seja conhecido pelos seus conhecimentos em matemática e astronomia, mas é o censor mais ativo nas primeiras décadas do século XVI. E o Bartolomeu Ferreira, que censurou os Lusíadas, às tantas diz: este e este livro são proibidos porque estão no índice, este e este livro por aplicação da regra nona, e este eu não sei, vou ter que examiná-los por mim. Mas eu acho que este determinado livro é proibido, Leowitz, é proibido porque eu vi num livro proibido que era um autor citado. E, portanto, ele usa um livro proibido de astronomia para encontrar outros livros proibidos de astronomia. E nós brincamos no artigo e dizemos que um livro proibido podia ser útil para um censor. O caso é muito engraçado e recomendo que leiam o artigo para verem mais pormenores. Mas às tantas, além dele ter estes livros todos, muitos deles proibidos, perguntam-lhe assim: mas não sabe que estes livros são proibidos? Não sei, eles vendem-se abertamente em tendas. Não sei que eles estão lá ao lado dos outros, não sabia que eram proibidos. E não tem o índice. Sim, já vi o índice muitas vezes, mas não sabia que estes eram proibidos. Para piorar a situação, uns tempos mais tarde, ele tem um caderno com figuras indecentes, com desenhos indecentes. E perguntam-lhe: porquê é que o senhor tem este caderno e como é que isto foi aqui parar? Ele diz: olha, foi um pintor que foi embarcado para a Índia que na prisão me deu. Portanto, ele está a piorar o caso. Não basta ter os livros proibidos em casa da astronomia e da astrologia, que ele entregou na Inquisição, mas agora também tem um livro indecente que lhe deu uma pessoa com quem ele estava preso. E os seguidores perguntam: para que é que tem este livro? E ele diz: não serve para nada, a não ser para a ociosidade. A história é muito maior, mas estamos a chegar ao fim, não vos quero amassar muito mais com isto e acho que podem haver perguntas interessantes. Estes dois casos, como disse, permitiram-nos reconstituir o perfil de um astrólogo em Portugal no século XVI. O que é que nós sabemos? São homens letrados, com formação universitária, têm também mestres. Por exemplo, Manuel Rodrigues explica muito bem que estudou na Flandres com o mestre tal, na Espanha com o mestre tal, que estudou latim e matemática, porque nós sabemos muito sobre a sua educação. Ele está muito orgulhoso da sua educação. Ele vem da Madeira, portanto, ele conta tudo desde a Madeira até à sua viagem pela Europa, onde aprendeu astrologia. Sabemos quanto é que eles cobram, sabemos que tipo de serviço é que eles prestam. Tipicamente são interrogações. Perguntam-lhe muitas vezes quem é que roubou, onde é que está determinada peça. Há muitos casos de peças de prata que desaparecem das casas e que nobres vão perguntar. Sabemos quem é que é a clientela. Temos desde nobres até pessoas do povo, eclesiásticos também. Sabemos que eles trocam livros. Às tantas ele diz: e este livro também é seu? Não, este não é meu. Este tenho emprestado do astrólogo tal. Portanto, sabemos que a circulação, tudo isto era novo. E tudo isto foi-nos dado, como disse, a partir de uma fonte inquisitorial. A Inquisição, cujo objetivo, no que diz respeito à astrologia, é sancionar algumas práticas e censurar outras, acaba por ser a fonte mais rica que nos permite reconstituir como é que era a prática da astrologia. No outro caso que eu estudei, o caso que eu também já falei há pouco tempo, no caso de um feiticeiro dissimulado, temos o livro é queimado, é um livro de práticas de feitiçaria, o livro é queimado e nós temos duas censuras extensíssimas que nos permitem reconstituir o livro quase fólio a fólio no processo. Portanto, a censura acaba por nos trazer muita informação valiosa. Ora, no século XVII, tal como acontecia com a regra sétima, aquela que dizia respeito às indecências, também a regra nona, agora aqui 12ª, foi altamente ampliada. Assim, se proíbem os mais da astrologia judiciária. E explica muito bem em quê. Não é só a judiciária.
no que toca a futuros contingentes, casos fortuitos e ações que pendem do livre arbítrio humano. E comete aos inquisidores o conhecimento e castigo dos que excedem nesta parte. Porque, como o Luís Ribeiro nos tem alertado, a divisão entre a astrologia natural e a astrologia judiciária é uma divisão artificial criada pela censura católica. E, portanto, há uns que se excedem nesta parte, quer dizer que cometem liberdades que naturalmente cometeriam dentro da sua disciplina, mas que em contexto católico não podem. Fala nas 4 partes da astrologia judiciária. Se nós não sabemos quais é que eram as partes da astrologia judiciária, bastava esta fonte para saber. Divide-se em interrogações, eleições, juízos dos tempos e nascimentos. E deve-se proibir livros e manuscritos. Ou seja, há manuscritos astrológicos a circular. E sabemos isso de outras fontes. Reparem como ela se estende, não é? É mais uma informação implícita do alcance que tinha a prática astrológica em Portugal nas primeiras décadas do século XVII. E depois, o que é que se permite? Permite-se os julgamentos às eleições, e o mesmo das eleições são proibidas, menos as que sejam benéficas para a navegação, a agricultura, medicina ou cirurgia. Se a cirurgia não estava incluída na medicina, é melhor pôr aqui, que é para defender um pouco mais. Qualquer tempo idóneo para navegar, semear, plantar, cortar madeiras, sangrar, purgar ou curar qualquer parte do corpo. Tudo o resto não se pode. No Tratado dos Tempos e Revoluções, proíbem-se todos os juízos de coisas dependentes da humana vontade, futuros contingentes, casos fortuitos, mas permite-se julgar de chuvas, ventos, tempestades, serenidades, névoas, secas e todas as mais alterações do ar. E por aí fora. Também se pode falar da fertilidade, da esterilidade, do bom ou mau sucesso nos frutos e gado, conjecturar a alteração dos humores e doenças, as inclinações e paixões corporais. Bem, por um lado, proíbe muita coisa, mas por outro lado, também abre muito. Como vos disse, no século XVII, muitas destes mecanismos foram, de facto, implementados. E temos aqui o exemplo de um livro da Companhia de Jesus do Colégio de Braga, o repertório dos tempos do Jerónimo de Chaves. Esta obra tinha sido impressa com licença, e o próprio Bartolomeu Ferreira, o censor dos Lusíadas, que também foi quem examinou a lista do Manuel Rodrigues, disse: esta obra pode-se reimprimir, eu vejo que ela é muito útil e cristianíssima. O maior censor do século XVI diz que esta obra é cristianíssima, e, no entanto, depois vai ser muito rasurada pelos jesuítas em Braga, precisamente com medo da fiscalização que se seguiu à publicação do último índice dos livros proibidos. Consegue-se ler com algum esforço, mas eu considero que isto é bastante eficaz. Este demuestra destruições, mas é bastante eficaz. Não é? Pode chamar a atenção, mas não é uma cruz numa página, não é? E temos outros exemplos, como aquele que é a capa desta apresentação, que são os efemérides do Moleto, em que tudo está completamente rasurado. Neste caso, é completamente ilegível. Muito mais ilegível que o anterior. Suponho que esta pequena cruz estivesse antes desta censura. Temos 2 camadas de censura, muito provavelmente. Sendo que a primeira, obviamente, é ineficaz. E concluo. Os índices, diz Kamen, são um guia muito bom para se perceber o que é que os inquisidores gostavam de proibir. Mas o efeito que eles tiveram na leitura foi muito reduzido. O índice era muito grande, muito caro e havia pouco. E, portanto, era imperfeito e estava muitas vezes fora de data. E por isso era difícil de aplicar. Nós não conseguimos averiguar com certeza ou avaliar com certeza qual é que foi o impacto que têm estes sistemas de censura. Em casos em que é mais fácil. Eu dou sempre como contra-exemplo a censura, só para falarmos no caso português,
a censura no Estado Novo, que é uma censura muito, muito eficaz. O lápis azul. Temos funcionários pagos diariamente para fazer a censura. Ou a censura de alguns sites de internet de alguns países. Não dá, não dá. Tentar ultrapassar a censura, há casos em que é muito, muito, muito difícil. E estes mecanismos de supervisão da literatura parecem ser muito impressionantes na teoria, mas na prática são muito pouco eficazes. E o impacto na ciência foi mínimo e, sobretudo, indireto. E percebemos porquê. Tem a ver muito com esta história do que é censurado não é o conteúdo científico, mas tipicamente os autores de credos diferentes. E termino com o paradoxo da censura. Nós estamos a estudar estes livros porque eles não foram destruídos. Na Alemanha e em Inglaterra, o que acontece é que todos os livros católicos são queimados. Fazem-se piras fantásticas, como a mais conhecida, a de Lutero, depois de pregar as 95 teses em Wittenberg em 1517. Fazem-se piras, encenam-se espetáculos e queimam-se livros. E, portanto, queimam-se livros, eles não querem salvar o livro católico. Ora, a censura católica, o paradoxo é que quer preservar o conteúdo dos livros, não necessariamente científico, tornando-o mais católico. Um livro é muito caro de fazer. Então, os científicos cheios de estampas são caríssimos. Até se podia copiar ipsis verbis e mandar imprimir. Mas isso dava imenso trabalho, custava imenso dinheiro. É muito mais fácil pegar num livro e riscar o nome de Lutero e dizer este livro agora é católico, do que estar a fazer um livro igual sem o nome de Lutero. E, portanto, o paradoxo da censura é que nos permitiu ter todos estes livros, estas fontes e os processos também, que nos permitem aceder a coisas de outra forma não conseguiríamos. Há alguns estudos, poucos, mas há alguns estudos sobre a censura protestante e sobretudo sobre a censura em Inglaterra, e nós temos esta dificuldade. Não há artefactos, não há exemplares, porque foram todos queimados. E também esta curiosidade, não é? Como é que se torna um bom livro, ou um livro razoável, em bom, riscando um ou outro nome. A Inquisição termina em 1821, mas a partir do século XVIII deixa de ocupar o lugar cimeiro na censura dos livros. Esse lugar passa a ser ocupado pela Real Mesa Censória, criada pelo Marquês de Pombal em 1768. Enquanto que os censores eram um trabalho voluntário, não era pago, não tinham qualquer privilégio, ao contrário, por exemplo, dos familiares do Santo Ofício, que tinham vários privilégios, nomeadamente no que diz respeito ao julgamento pela Inquisição, tinham que ser denunciados por outros familiares e por aí fora, não bastava uma denúncia anónima. No caso da Real Mesa, passamos a ter funcionários pagos pelo horário régio. É o que acontece também depois no Estado Novo. É uma função que é paga pelo Estado. E aqui temos um novo paradoxo, que é os homens que são conhecidos em Portugal por serem os maiores defensores do iluminismo, século das luzes, vêm apagar toda a obscuridade, são eles próprios os agentes da censura. Mas eu costumo dizer que talvez não seja um paradoxo, porque os defensores da censura sempre procuraram usar as melhores razões para se defender. Obrigado.